aqui. Iniciando. Então, bom dia a todos. Meu nome é Leonice Pereira, eu sou gerente de produto na Nova Analítica, na área de espectrofotometria UV-Vis. Então, hoje eu vou apresentar para vocês, né, o equipamento, algumas particularidades da técnica, né, e o uso desses equipamentos na indústria farmacêutica. Eu vou falar também de algumas aplicações. Então, aqui é essa agenda aqui que eu vou cumprir hoje, né? Então, eu vou começar falando sobre alguns aspectos teóricos da técnica de UV-Vis. Depois eu vou falar, né, sobre a importância da verificação de desempenho, né, para garantia de qualidade dos resultados e conformidade às farmacopeias. Depois eu vou falar um pouquinho, né, brevemente sobre os espectrofotômetros UV-Vis que nós comercializamos, da Thermo Scientific. E, por último, eu vou mostrar algumas aplicações. Bom, como começar a falar da técnica sem mencionar aqui o espectro eletromagnético, né? Então, por quê? Porque a espectroscopia é a ciência que estuda a interação da luz com a matéria. Então, aqui nesse diagrama, né, a gente tem aqui uma representação do nosso espectro eletromagnético, né, que é a distribuição das ondas eletromagnéticas de acordo com a frequência, né, e o comprimento de onda característico de cada radiação. Então, aqui do lado direito, nós temos as radiações de maior energia e de maior frequência, mas em contrapartida são as de menor comprimento de onda, né? Como temos aqui as radiações gama, radiações X, né? Com aplicação na área de diagnósticos. E aqui do lado esquerdo, nós temos as radiações de mais baixa energia e frequência, mas as de maiores comprimentos de onda, como temos aqui a radiação infravermelho, né? Amplamente utilizada aí na área de química analítica para decifrar as estruturas moleculares, né, os grupos funcionais das moléculas, né, as microondas, né, que já promovem mudanças, né, alterações no estado rotacional das moléculas, né, e que tem ampla aplicação na parte de digestão de amostras, e aqui as ondas de rádio, né, usadas aplicadas aqui na área de comunicação. A faixa UV visível, né, do espectro, né, de interesse para a técnica é uma pequena porção, então, aqui, né, entre o ultravioleta e o infravermelho, né, que compreende aqui aproximadamente de 200 a 800 nanômetros. E como que funciona a técnica? Então, luz, né, de um determinado comprimento de onda vai ser selecionado pelo equipamento, pelo instrumento, e vai atingir a amostra, né, onde tem lá as moléculas, né, em solução. Então, os elétrons, né, presentes nessas moléculas, eles vão absorver energia, partindo do estado fundamental para um estado excitado, né, de maior energia. E essa absorção do elétron vai corresponder aqui a um pico, né, no espectro do composto, que pode ser usado aí para caracterizar ou para quantificar um analito em solução. Aqui nós temos um diagrama, né, uma representação do esquema óptico, né, de como funciona o espectrofotômetro UV visível. Nós temos aqui a fonte de luz branca, que emite luz, né, em todos os comprimentos de onda. Aqui nós temos o monocromador, que é o elemento dispersor. Você tem aqui a fenda de saída, de entrada, né, onde entra a luz branca, que incide sobre a grade de difração. A grade vai dispersar todos os comprimentos de onda da fonte, e aqui pela fenda de saída vai sair o comprimento de onda selecionado para análise. Aqui nós temos o compartimento de amostras, onde tem a cubeta com a solução a ser medida, e se a luz monocromática, né, tiver o comprimento de onda correto, né, para a medida da amostra aqui em solução, parte do feixe vai ser absorvido pela solução e parte vai ser transmitida, onde você tem aqui um detector que vai medir essa luz, né, que chega, né, transmitida, e aqui um sistema de dados para coletar os dados e gerar os relatórios. Então, aqui, né, nós temos a cubeta, né, no compartimento de amostras, né, a representação da cubeta, com a luz incidente e a luz transmitida indo para o detector. A gente chama de transmitância essa porcentagem, né, da luz transmitida dividida pela luz incidente vezes 100, tá? O inverso da transmitância a gente chama de absorbância, e a gente representa aqui como A menos log de T, né, a fim de ter o quê? Uma relação linear entre a absorbância medida pelo analito e a concentração da amostra em solução.
Então, a absorbância da amostra, ela é proporcional ao caminho óptico que a luz atravessa dentro do meio, né, que é o L, a concentração do analito em solução e ao coeficiente de extinção molar, que é característico de cada substância. Então, essa equação aqui é a equação, né, que obedece à lei de Lambert-Beer, né, que é fundamental para a quantificação de analitos em solução. Com relação à configuração óptica, os espectrofotômetros UV-Vis, eles podem ter vários tipos de configuração. Então, imagina aqui que a gente tem do lado esquerdo a luz que está saindo do monocromador, aqui no meio o compartimento de amostras, e aqui à direita nós temos o detector. Então, nós podemos ter equipamentos de feixe simples, né, onde você tem aqui a luz vindo do monocromador, passa pela amostra e atinge o detector. As principais vantagens desse tipo de configuração é que é bem simples, tem poucos componentes ópticos, né? Então, os equipamentos eles são de mais baixo custo, são mais fáceis de usar. E como o feixe ele não é dividido, ele passa 100% aqui pela amostra, então você tem uma maior sensibilidade das medidas. Mas, em contrapartida, né, como o feixe ele não é dividido, então qualquer variação que ocorrer devido à fonte, né, ou então variações na rede elétrica, elas vão ser incluídas, né, aqui no feixe que passa pela amostra, né, e vai para o detector. Então isso pode acarretar uma baixa reprodutibilidade das medidas. No split beam ou dual beam ou feixe dividido, você tem uma pequena porção do feixe sendo desviada para um detector de referência interno, que tem aqui dentro do equipamento. Então, cada leitura feita pelo equipamento, né, é subtraído aqui da leitura do detector interno. Então, com isso, você tem uma maior estabilidade, né, das medidas, né, comparado ao sistema de feixe simples, né, de feixe único. Mas, em contrapartida, a leitura do branco e da amostra, ela é separada. Então, não é muito adequado para experimentos cinéticos mais avançados. Aí nós temos os equipamentos com duplo feixe, com 2 detectores, né? Então, aqui você tem o feixe sendo dividido em 2 partes e os 2 feixes passam simultaneamente pelo compartimento de amostras, pela posição da amostra e pela posição da referência. Então, você tem aqui uma compensação em tempo real, né? Das leituras feita pela cubeta da amostra e da cubeta de referência. Então, qualquer variação que ocorrer devido à fonte e também devido a diferenças da matriz ou do solvente da amostra vão ser compensadas em tempo real. Então, é uma excelente opção, né, esse tipo de configuração para quem vai trabalhar com experimentos cinéticos mais avançados. Aí nós temos os equipamentos com um duplo feixe com um único detector, né, onde você tem aqui o feixe, ele não é dividido, tá, nesse tipo de sistema óptico, né, você tem aqui um chopper que, ora, ele envia o feixe 100% para a amostra, né, ou então 100% para a referência. Então, a vantagem desse tipo de sistema é que você tem uma maior razão sinal-ruído, já que o feixe não é dividido, né? E também você tem um único detector para integrar o sinal da amostra e da referência. Então, isso acaba prevenindo desvios de leitura que podem ocorrer nos sistemas de duplo detector. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um conceito importante, né, em espectrofotometria, que é a largura de banda espectral. Né? Por quê? Porque a largura de banda espectral e a resolução são conceitos que estão intimamente relacionados. Né? Então, como eu expliquei anteriormente, né, o monocromador ele é o dispositivo do espectrofotômetro que vai selecionar o comprimento de onda de análise. Mas como que ele faz isso? Bom, o monocromador ele possui 2 fendas, né? A fenda de entrada, onde passa a luz branca, né, que eu mostrei lá. Essa luz branca incide na grade, a grade vai selecionar o comprimento, vai dispersar os comprimentos de onda, selecionar o comprimento de onda de análise e pela fenda de saída do monocromador vai sair o comprimento de onda da análise. Então, o feixe que sai da banda de saída do monocromador, ele teria o formato aqui de uma curva gaussiana, né? Como a gente está vendo aqui, onde você tem o comprimento de onda aqui no eixo X e aqui no eixo Y você tem a energia, tá?
Então, o pico dessa gaussiana é exatamente o comprimento de onda que a gente seleciona para análise. E a largura desse pico na metade da altura é o que a gente chama de largura de banda espectral. Então, nesse desenho aqui embaixo, a gente ilustra aqui o caminho, né, que a luz faz saindo da fenda de saída do monocromador e seguindo para o compartimento de amostras, tá? Então, você pode ter uma fenda fixa, né, se o seu equipamento não permite você ajustar a largura da fenda do equipamento, ou você pode ter um equipamento com largura de banda variável, onde o analista pode selecionar pelo software a largura da fenda do instrumento mais adequada. Então, nesse exemplo, o equipamento ele possui uma largura de fenda ajustada de 2 nanômetros e o analista seleciona, né, o comprimento de onda de 700 nanômetros para análise. Então, vai seguir para o compartimento de amostras, né, para a cubeta, um feixe com uma largura, né, compreendendo de 699 a 701 nanômetros. Então, cuja energia máxima, né, é esse comprimento de onda que o analista selecionou. Bom, e a resolução? Como que ela se relaciona com a largura de banda espectral, né? A resolução é a capacidade do espectrofotômetro de separar picos próximos, né? Então, é só a gente olhar aqui esse gráfico, né, e ver o que acontece com a resolução à medida que a gente diminui a largura de banda espectral. Então, diminuindo a largura de banda espectral, a gente melhora a resolução. É o que a gente observa aqui com picos mais bem definidos e bem caracterizados, tá? Então, isso nos faz pensar, né, que se eu trabalhar com a menor largura de banda possível, então eu vou ter a máxima resolução e eu vou ter o melhor desempenho para o meu equipamento. Só que isso não é verdade. Por quê? Porque diminuindo a largura de banda espectral, eu vou diminuir a quantidade de energia que atravessa a amostra e, consequentemente, eu vou diminuir a energia que atinge o detector. Então, isso pode afetar a relação sinal-ruído e a sensibilidade das medidas de absorção. Então, isso mostra que tem que haver um comprometimento, né, entre a necessidade de resolver o pico e, ao mesmo tempo, manter uma ótima relação sinal-ruído para uma ótima sensibilidade das medidas. Então, a regrinha de ouro aqui, que vale, é a seguinte: a largura de banda espectral máxima que você pode usar sem causar degradação do espectro vai depender da largura de banda natural do analito. Então, como regra, né, a largura de banda, a resolução ótima, né, ela é alcançada quando a largura de banda do espectrofotômetro é 10% da largura de banda natural do analito. Então, isso significa que, por exemplo, se eu tiver um analito que tenha uma largura de banda natural de 20 nanômetros, um espectrofotômetro com largura de banda espectral de 2 nanômetros, né, seria bem razoável aí para fazer essa medida. Por quê? Porque se eu aumentar a largura de banda espectral do equipamento, eu vou afetar, né, o meu espectro, né, vou comprometer o espectro. E se eu diminuir muito, eu vou comprometer a sensibilidade das medidas. Então, assim, para laboratórios que têm uma grande variedade de aplicações, várias análises, né, e precisa atender conformidade, né, às farmacopeias, um espectrofotômetro com largura de banda espectral variável pode ser uma ótima solução, né, uma ótima ferramenta para você otimizar os métodos de análise, né. Por quê? Porque com esse tipo de equipamento você vai perceber que nem sempre é adequado trabalhar com a menor largura de banda espectral, né. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem aqui 2 compostos, né, que foram medidos em diferentes larguras de banda espectral, né, aqui de meio, 1,5, 2 e 4 nanômetros, e aí foi calculada a razão sinal-ruído, né, para cada medida e plotada aqui nesse gráfico. Então, repara aqui que o composto A, ele tem máxima razão sinal-ruído na largura de banda espectral de 1 nanômetro. E o composto B, ele tem máxima razão sinal-ruído na largura de banda espectral de 2 nanômetros. Então, com isso, a gente consegue concluir que análises de diferentes compostos a gente pode otimizar em diferentes larguras de banda espectral, né? E isso é muito importante, né? Porque quando eu quero
uma melhor caracterização, então uma melhor resolução, então eu, né, diminuo a largura de banda espectral. Agora, se eu quero melhorar, né, a sensibilidade, então eu aumento essa largura de banda espectral para melhorar aí a minha análise. Bom, então como o espectrofotômetro UV visível ele pode ajudar, né? Então, basicamente, assim, o equipamento é usado para quantificação, né, de compostos em solução. Então, eu faço uma varredura espectral da minha amostra numa faixa específica de comprimento de onda, obtenho o pico de máxima absorção, e nesse comprimento de onda de máxima absorção, eu vou preparar vários padrões com concentração conhecida e fazer a minha curva de calibração, né, linear para poder quantificar as minhas amostras, tá? Mas o equipamento ele também pode ser usado para caracterizar, né? Porque as bandas de absorção, elas dão aqui bastante informação sobre o tipo de ligação, né, que tem na molécula, né? Então, além disso, tem outras vantagens, né? São equipamentos fáceis de usar, simples, né, de implementar, né, as metodologias. Você pode medir amostras sólidas também. Mais para frente eu vou mostrar algumas aplicações com amostras sólidas, né? E, acima de tudo, né, é uma técnica muito referenciada, né, por várias agências reguladoras, né, ISO, seja ISO, a STM, né, ou mesmo as farmacopeias, para quantificação, né, e análise de substâncias em solução. Então, falando um pouquinho agora sobre a parte de conformidade regulatória, né, dos espectrofotômetros UV-Vis na indústria de farma, a validação, ela é um processo aqui amplo, né, que vai abranger desde a instalação, né, e operação do equipamento, dos seus softwares e acessórios, né, e ainda a implementação da metodologia, né, e de acordo com os procedimentos descritos. Então, através de documentos e registros, a validação vai ajudar o laboratório a comprovar que os seus instrumentos produzem resultados confiáveis, exatos e rastreáveis. Uma etapa muito importante do processo de validação é a qualificação do espectrofotômetro UV visível, que vai garantir que o instrumento está entregando resultados de acordo com as suas especificações técnicas, né, as especificações do fabricante, e também de acordo com os requisitos das farmacopeias. Faz parte desse processo de qualificação, né, a qualificação do projeto, né, onde você vai verificar todas as especificações, né, que são necessárias, né, para a aplicação, a qualificação da instalação, para atestar que o instrumento, o software e acessórios foram devidamente instalados de acordo com o checklist do fabricante, a qualificação operacional, né, com todo um plano para verificação do desempenho e funcionalidade dos equipamentos, acessórios e softwares, e também onde é feito a verificação com padrões rastreados e certificados para comprovar a exatidão, né, do equipamento. E, por último, a qualificação de performance, né, que vai atestar que o equipamento ele está funcionando para as análises. E nessa etapa, né, o laboratório vai executar todos os testes e escrever os procedimentos. Então, a Thermo ela oferece todo um pacote, né, de validação, que é o UV Validator, que é um pacote que vai fornecer todas essas documentações, né, e ferramentas que vão auxiliar o laboratório a registrar essas etapas, né, do processo. Então, o UV Validator ele é composto por um material digital e também na forma impressa, né, e ele contém todos os procedimentos descritos para a realização dessas qualificações. Então, ao fazer as qualificações, um engenheiro de serviços treinado, ele preenche as folhas dos relatórios, né, e os certificados de instalação. Esse material é usado não apenas na primeira qualificação do equipamento, mas também durante toda a sua vida útil. Falando um pouquinho agora sobre a verificação, a importância da verificação de desempenho, né, dos espectrofotômetros UV-Vis. Os procedimentos para verificação de desempenho dos espectrofotômetros UV-Vis estão descritos nos capítulos das farmacopeias. Então, na USP, né, esses procedimentos estão descritos no capítulo 857 e na farmacopeia europeia no 2225. E aqui a japonesa tem o 224 e 961.
Então, os testes exigidos, né, pelas farmacopeias, bem como os padrões recomendados, né, para uso, são praticamente os mesmos, né? O que muda são os critérios de aprovação, que são ligeiramente distintos. Mas, basicamente, o que todas as farmacopeias vão recomendar é que sejam sempre verificadas as faixas do espectrofotômetro que são importantes para a análise. Então, os testes que são recomendados pelas farmacopeias para verificação do desempenho dos espectrofotômetros, né, são esses, né, exatidão de comprimento de onda, exatidão fotométrica, linearidade fotométrica, luz escura e resolução. Eu vou falar um pouco sobre cada um deles. Primeiramente, sobre a exatidão de comprimento de onda, né? A exatidão de comprimento de onda, ela é definida como o desvio da leitura fornecida de comprimento de onda fornecida pelo equipamento comparada com o valor de um padrão certificado rastreável, tá? O importante aqui é que sejam verificadas, né, essas medidas, né, na faixa operacional de análise, tá? Há vários padrões que são recomendados pelas farmacopeias, né, como, por exemplo, as linhas de emissão de algumas lâmpadas, né, são padrões físicos primários, ou seja, eles não mudam, né, são sempre os mesmos, então são muito úteis para verificação de performance, você não precisa de ter recertificações, né, como os filtros externos. Então, você pode ter a lâmpada de deutério, de mercúrio ou de xenônio, né? Então, equipamentos que têm a lâmpada de deutério e de xenônio, você pode checar, né, as linhas de emissão dessas lâmpadas aqui na faixa do visível. A lâmpada de mercúrio, ela é bem interessante porque ela tem picos também na região do UV, né? E dá uma medida aí, né, uma medida mais ampla, né? Só que não é qualquer equipamento que consegue adaptar uma lâmpada de mercúrio, né, para fazer essa medida, né? Geralmente só os equipamentos mais avançados têm essa característica. Então, para isso, as farmacopeias recomendam a utilização de filtros sólidos, né, ou soluções líquidas externas, né? Então, para a faixa do visível, você pode usar filtro de didímio sólido, né, ou solução de óxido de didímio, né? E para a faixa UV-Vis, o padrão mais amplamente utilizado é a solução de óxido de ômio em ácido perclórico, né, com picos, né, vários picos na região de 240 a 650 nanômetros, ou filtros sólidos de ômio, né, com bastante picos aqui na região do UV-Vis. E se for necessário checar regiões do mais baixo UV, a gente tem aqui a solução de óxido de cério, né, que tem picos entre 200 e 254 nanômetros. Para exatidão fotométrica, também tem vários padrões, né? A gente vai checar aqui a faixa, né, de análise, né, que é mais interessante para o laboratório, que é importante para o laboratório. A exatidão fotométrica é um parâmetro muito importante que vai afetar diretamente as medidas, né, de quantificação, né? Então, ela vai ser determinada pela diferença entre a absorbância medida pelo espectrofotômetro, comparado também com o valor de um padrão certificado rastreável. A USP, ela recomenda aqui o dicromato de potássio, né? Você pode verificar em 3 faixas de absorbância, né? Aqui são várias concentrações que vão de 0 a 240 miligramas por litro. E esse padrão, ele é certificado em vários comprimentos de onda, né? Na região do UV e na região do visível. Então, te dá uma boa medida aí na região do UV e do visível. Agora, se for verificar só a faixa do visível, nós temos os filtros de densidade neutra, que são certificados em vários comprimentos de onda na região do visível. A farmacopeia europeia, ela recomenda a verificação em 2 níveis de absorbância, né? E os padrões utilizados, né, pode ser o ácido nicotínico, ela até recomenda, né, o ácido nicotínico porque ele é menos tóxico ao operador, né, a quem vai preparar, ela até ensina um procedimento de preparo, mas se você for usar soluções seladas, né, comercialmente disponíveis, pode usar também o dicromato de potássio, né. O ácido nicotínico, ele é certificado em 2 comprimentos de onda, na região do UV apenas, tá? E na região do visível, você pode usar os filtros de densidade neutra.
A linearidade fotométrica também é um parâmetro muito importante, né? Ela vai indicar a exatidão com que o instrumento mede as absorbâncias com o aumento da concentração. Então, ela vai afetar aí diretamente, né, as medidas de quantificação. A USP, ela recomenda, né, que sejam medidos pelo menos 3 padrões, né, de exatidão para esse teste de linearidade fotométrica, e os padrões utilizados são os mesmos padrões que a gente usa para checar a exatidão fotométrica. E o critério de aprovação é que esses padrões devem passar no teste de exatidão fotométrica. Já a farmacopeia europeia, né, ela pede que você faça uma curva, né, com 3 padrões no mínimo, né. Os padrões podem ser os mesmos usados no teste de exatidão fotométrica, né, ou o ácido nicotínico ou o dicromato de potássio, mas para conformidade, né, o coeficiente de correlação, o R², ele não pode ser menor do que 0,999. Aí temos também a luz espúria, né, também chamada de luz dispersa ou luz difusa, né? O que é a luz espúria? A luz espúria é qualquer luz que atinge o detector e que está fora da banda espectral de análise. A luz espúria ela não passa pela cubeta da amostra, mas ela consegue atingir o detector. E como o detector ele não pode discriminar entre o comprimento de onda analítico, né, e a luz espúria acaba contribuindo para o sinal do detector e vai introduzir um erro nas medidas de absorção, né? Então, um erro que vai diminuir aqui os valores de absorção, né, afetando a linearidade das medidas fotométricas, né, que é a base, né, das aplicações, né, no espectrofotômetro B visível, que é quantificação. Então, vai afetar aqui diretamente a lei de Lambert-Beer, né? A luz espúria, assim, ela é impossível, né, de ser eliminada, né? Todos os equipamentos, eles vão apresentar a luz espúria, mas os equipamentos que possuem melhor ótica, né, uma ótica mais superior, melhor, eles têm valores mais baixos de luz espúria. Para verificar a luz espúria, nós usamos filtros que nós chamamos de filtros de corte, tá? Que são soluções salinas, né, que são colocadas dentro de cubetas de quartzo seladas, né, e essas soluções, elas têm a propriedade de absorver toda a luz abaixo de um determinado comprimento de onda, que é o comprimento de onda nominal, né, do filtro, e transmitir toda a luz acima desse comprimento de onda nominal, tá? Então, no comprimento de onda nominal do filtro, né, não há qualquer transmissão de luz. Então, se a gente fizer uma medida, né, nesse comprimento de onda nominal do filtro e aparecer, né, sinal no detector, isso é devido à luz espúria. Exemplos de soluções, né, de filtros que têm esse comportamento são soluções salinas de cloreto de potássio, né, para medidas em 200 nanômetros, iodeto de potássio ou de sódio para medidas em 220 nanômetros, e o nitrito de sódio em 340, né, que são os mais comumente utilizados. A USP sugere também, né, para leitura, né, com acetona, né, no comprimento de onda de 300 nanômetros. Para a medida da resolução, as farmacopeias recomendam o teste da solução de tolueno em hexano, uma solução de 0,02% de tolueno em hexano, tá? Então, você tem aqui uma solução de 0,02% de tolueno em hexano, né, na posição da amostra, e na leitura da referência ou do branco, uma solução, né, de tolueno, de hexano puro, né? Isso numa cubeta de quartzo selada. Então, você vai fazer uma varredura espectral entre a faixa de 265 e 275 nanômetros e vai obter o espectro, né, dessa solução. Aí o pico máximo, né, a absorbância no pico máximo em 269 e aqui no vale em 266, você vai calcular a razão dessas absorbâncias. Então, a razão dessas absorbâncias é que a gente chama de resolução. A farmacopeia europeia, ela recomenda o mesmo teste, tá? Só que você pode usar, ao invés do hexano, o heptano. E ela ensina também um procedimento de preparo, né, dessa solução,
porque o heptano ele é menos tóxico, né, a quem vai preparar do que o hexano. Mas se você for trabalhar com soluções em cubetas seladas, né, comercialmente disponíveis, né, materiais de referência certificados, pode usar o hexano, tolueno em hexano. Bom, o importante aqui é que você deve saber que a razão de absorbâncias, né, ou a resolução calculada dessa maneira, ela vai depender da largura de banda espectral de cada equipamento. Então, diferentes tipos de equipamentos vão produzir valores, né, também diferentes de razão de absorbâncias ou de resolução. Então, aqui nessa tabela, nós temos as larguras de banda espectral típicas, né, de alguns equipamentos, e aqui os valores, né, as faixas de resolução que são tipicamente encontradas, né, quando a gente faz esse teste. Então, um equipamento que tem largura de banda espectral de 1 nanômetro, ele produziria um valor de resolução entre 1,9 e 2. Bom, e o que diz as farmacopeias com relação ao teste de resolução? A USP, ela orienta, né? Nenhuma das farmacopeias elas têm um teste de aprovação ou de reprovação, né, com relação a esse parâmetro de resolução. A USP ela orienta que uma largura de banda espectral de 2 nanômetros é suficiente, né, para a maioria das análises. Mas se você for medir compostos que têm largura de banda natural menor do que 15 nanômetros, né, como compostos derivados de benzeno, a largura de banda espectral do equipamento não deveria ser maior do que 1/8 da largura de banda natural do analito. Então, isso corresponde, né, aproximadamente àquela regrinha que eu expliquei anteriormente, né? Se o meu analito tem uma largura de banda de 15 nanômetros, então a largura de banda espectral, né, ótima, né, deveria ser de, né, 10% desse valor, né, que seria de 1,5 a largura de banda espectral. Já a farmacopeia europeia, ela orienta que sejam observadas, né, as monografias, tá? As monografias específicas de cada substância. Então, nós temos aqui uma monografia, que é a monografia 113, essa substância aqui, a benzilpenicilina de potássio, que especifica que a resolução para essa análise deve ser no mínimo de 1,7, o que vai corresponder, né, a um equipamento, né, com largura de banda espectral de 1,5, né, ou menos. A Thermo, ela oferece um acessório para verificação automatizada dos parâmetros de desempenho dos espectrofotômetros, que é o carrossel CVC. Esse carrossel ele possui vários filtros selados dentro do carrossel, não é possível a retirada deles aqui do carrossel. Esses filtros eles são certificados NIST, tá? E todos os dados de calibração dos filtros, as suas tolerâncias, né, são armazenadas dentro de um chip que fica aqui dentro do carrossel. Então, não há possibilidade de manipulação ou transcrição errada dos resultados obtidos. O carrossel CVC tem um número de série, que é reconhecido automaticamente pelo software quando instalado no equipamento, né? E no final da execução dos testes, né, um relatório completo vai ser gerado com todos os resultados obtidos. Então, a verificação automatizada, ela vai prevenir erros de transcrição, vai calcular os resultados automaticamente, né, e vai executar os testes muito mais rapidamente, não tomando o tempo do analista. Há também a lâmpada de mercúrio, né, o acessório lâmpada de mercúrio, que é um acessório também muito prático, né, de fácil uso. Ele é introduzido aqui numa porta lateral, né, do equipamento, e esse acessório também ele é identificado pelo software, que vai reportar o número de série do acessório. Então, a verificação é feita utilizando as linhas de emissão do mercúrio, né, que não há necessidade de recalibrações, de recertificações, né, porque as linhas são um material de referência primário, então acaba sendo um acessório muito mais econômico comparado com os filtros ou padrões, né, externos, né, que precisam periodicamente de recertificações. Todas essas funcionalidades elas são facilmente acessíveis pelo software,
Então, existe aqui uma rotina para verificação automatizada, né, do desempenho do equipamento. O operador, ele introduz o carrossel dentro do compartimento de amostras, né, ou a lâmpada de mercúrio. O software já reconhece o acessório, aí ele define quais são as rotinas que vão ser executadas e pronto. Em poucos minutos, né, você vai ter um relatório completo, né, gerado, né, com todos os dados, né, dos testes, né, nome do operador, a data, a hora em que foi executado o teste, o número de série do carrossel, a data da última calibração do carrossel, né, e todos os resultados obtidos, né, com os critérios de aprovação e reprovação, né, exibidos aqui no relatório. Agora, falar um pouquinho sobre os espectrofotômetros da Thermo. A Thermo possui 4 linhas, né, 4 modelos de instrumentos na linha Pharma, né? Nós temos o Evolution 201. Todos esses equipamentos são de duplo feixe, tá? Nós temos aqui o Evolution 201, com largura de banda fixa de 1 nanômetro. Ele é um instrumento de referência para aplicações farmacêuticas. Aí temos o Evolution 220, com largura de banda espectral variável, que ele é ideal para aplicações que envolvem acessórios mais sofisticados, como fibra ótica, reflectância difusa para medidas de materiais ou cubetas de microvolumes. Aí temos o Evolution 260 Bill, com opções, com opção de um software para quantificação de DNA, RNA e proteínas, e o Evolution 350, que é um equipamento com largura de banda espectral variável e com opção de ter uma lâmpada de mercúrio pré-instalada de fábrica, né, para verificação automatizada do desempenho. Essas são algumas opções de acessórios disponíveis, né? Nós temos suportes fixos para cubetas de tubos de ensaio, cubetas de microvolumes, cubetas de caminho óptico variável, né, de até 100 milímetros. Tem também aqui o acessório de amostragem por fibra ótica. Esse acessório é muito prático, pois ele permite medida da amostra in situ, sem necessidade de cubetas. Então, a luz do espectrofotômetro sai do monocromador, entra dentro do acessório e é conduzida pelo cabo de fibra ótica até a ponta da sonda, onde tiver a amostra. E é um acessório que está apto aí para fazer medidas, tanto no modo quantitativo, quanto também no modo qualitativo. Há também a opção de acessórios para termostatização por Peltier, né, que é um tipo de termostatização ultra rápido, que não necessita de banho externo para recirculação. Então, esse equipamento permite também fazer rampas, né, programar rampas de temperatura, possui também controle de agitação das amostras, né, para homogeneizar as amostras dentro das cubetas, né, durante a adição de um reagente no curso de uma reação cinética. Tem também, aí você vai ter a opção, né, do suporte para uma cubeta single, né, ou trocador para 8 cubetas. Tem também a probe de temperatura, que é um acessório que vai medir a temperatura exata do líquido no interior da cubeta. Para medidas de amostras sólidas, nós temos vários acessórios, né? É isso mesmo, porque o espectrofotômetro previsível ele também pode ser explorado para medidas de amostras sólidas, não só amostras em cubetas, né? Então, para a gente determinar o tipo de acessório que é mais adequado, né, para uma amostra sólida, a gente precisa entender como a luz ela vai interagir com a amostra, né, para que a gente possa medi-la. Então, nós temos podemos ter aqui a situação de uma medida de transmissão direta, né, onde você vai ter uma amostra bem translúcida, né, por exemplo, pode ser aqui uma lente, né, então a luz incide sobre a amostra absorve uma parte dessa radiação, mas a maior parte é transmitida e segue direto para o detector. Então, medidas desse tipo de amostra, a gente pode fazer com um suporte simples, né, um suporte para prender filmes, né, vidros, né, ou amostras sólidas. Esse suporte é instalado dentro do compartimento de amostras do equipamento, né, e medidas assim a gente, né, faz como medida de transmissão, né, transmissão ou absorvância, né, diretas.
Agora, a gente pode ter aquelas amostras, né, que são translúcidas, mas que quando a luz incide sobre elas, né, ela vai ser espalhada, né, em todas as direções, né? Então, esse tipo de amostra, né, a gente não consegue colocar diretamente no compartimento de amostras para fazer a medida, porque essa radiação vai ser perdida e, né, e não vai conseguir ser medida pelo detector. Então, para fazer medidas, né, desse tipo, a gente usa a esfera de integração, que é um acessório específico, né, para medir amostras que espalham luz. Então, medidas desse tipo de amostra a gente chama de transmitância difusa, tá? Aí nós temos aquela situação, né, quando a amostra ela é opaca, né, ela não deixa passar a luz, né, e ela promove esses espalhamentos. Então, amostras desse tipo também é medido na esfera de integração na porta de reflectância difusa, né, medido como reflectância difusa. E nós podemos ter também um outro tipo de situação em que a amostra, né, a luz incide sobre a amostra, né, e ela é refletida, mas de um modo mais ordenado, ou seja, a luz é refletida no mesmo ângulo que a luz incidente. Então, esse tipo de reflexão a gente chama de reflexão especular, que é como um espelho. Então, para medir reflectância especular, a gente usa acessórios específicos, né, para reflectância especular. Aí temos acessórios para reflectância em ângulo fixo e em ângulo variável, né? E a escolha do ângulo vai depender aí da aplicação. Então, o acessório de esfera de integração é um acessório para medidas de amostras sólidas, né? Então, imagina que a gente tem aqui a luz que está vindo do monocromador. Esse acessório ele é instalado dentro do compartimento de amostras do espectrofotômetro visível para medir a luz espalhada pela amostra. Então, a gente pode medir amostras tanto por transmissão quanto por reflectância. Então, a gente vai medir transmissão quando a gente tem amostras translúcidas. A gente vai colocar aqui a amostra, o filme, né, na porta de transmissão do acessório. Aí vem a luz do espectrofotômetro, né, do monocromador, bate na amostra e a luz refletida por essa amostra, ela vai ser integrada por um detector interno aqui dentro da esfera e vai ser medida. Agora, eu posso ter aquela situação que eu tenho uma amostra totalmente opaca. Então, aí eu vou colocar essa amostra na porta de reflectância, aqui do lado esquerdo, né? Então, a luz do espectrofotômetro, ela entra dentro da esfera primeiro, bate na amostra, a amostra reflete e a luz refletida é medida pelo detector dentro da esfera. Tá? Então, há alguns acessórios, né, opcionais, né, dependendo do tipo da amostra, né, que a gente pode utilizar. A gente pode medir amostras líquidas também por transmitância difusa, né? Para medir essas amostras líquidas, a gente precisa colocar essas amostras em cubetas, e para medir essa cubeta, a gente tem esse suporte aqui que a gente coloca na porta de transmitância, para medir amostras líquidas. E podemos também medir pós, né? Para medir o pó, a gente mede na porta de reflectância. Então, existe aqui esse suporte para pó, onde a gente forra aqui o fundo do suporte com a amostra e depois cobre com essa tampinha onde tem uma janela de quartzo. Coloco isso aqui na porta de reflectância e meço a reflectância do meu material. Então, eu vou falar agora um pouco sobre as aplicações, né? Então, há centenas de monografias das farmacopeias que recomendam o uso do espectrofotômetro V visível para tanto análise de pureza, quantificação, identificação de fármacos ou de matérias-primas, tá? Então, essa daqui é uma nota de aplicação, tá? Que mostra como o espectrofotômetro V visível pode ser usado para fazer esses testes básicos das monografias das farmacopeias. Então, aqui a gente tem o teste para identificação do ibuprofeno, né, que tanto pela farmacopeia USP quanto pela farmacopeia europeia. O ibuprofeno é essa moleculinha aqui, né, que é o ingrediente ativo usado nos medicamentos para febre, dor, inflamação. Então, você vai preparar uma solução desse princípio ativo e vamos fazer uma varredura, né, na faixa de 240 a 300 nanômetros, né, dessa solução. E aí nós vamos obter aqui, né, o espectro com 3 picos aqui, né,
um pico bem caracterizado em 272 nanômetros, outro em 264 e um ombro em 258. Então, esse espectro aqui ele é usado para ajudar aqui na identificação, né, do composto. O software pode também, para atender a farmacopeia, calcular as razões, né, de absorbâncias, né, para dar a pureza, né? Então, você tem aqui as razões entre os picos 264 e 258 e 272 e 258. Com esses valores, né, obtidos, né, calculados automaticamente a partir das equações inseridas aqui, você vai comparar com os valores, né, esperados da farmacopeia, né, e, né, confirmar, né, a identidade desse composto de acordo com a monografia da farmacopeia. Aqui é um outro exemplo com a análise de simeticona, né? Você vai preparar também uma solução do fármaco, né, em solução, aqui é preparado em ciclohexano, né? E você vai fazer a leitura com o branco, né, como um ciclohexano puro. Então, você vai fazer aqui um espectro, né, na região de 200 a 350 nanômetros e o equipamento, ele vai buscar aqui, ele vai calcular automaticamente o pico máximo, né, que vai estar entre essa região de 250 e 270 nanômetros. E ele vai calcular a diferença entre a absorbância desse pico máximo e a absorbância de um comprimento de onda de referência. E esse valor ele tem que ser menor do que 0,2, né, menor ou igual a 0,2 para conformidade à farmacopeia. Então, o software do equipamento, ele possui uma série de recursos que vão automatizar todos esses cálculos, né, como a busca automática de picos, a criação de equações, né, os critérios de aprovação e de reprovação, além de fazer cálculos avançados de área, do pico, inclinação de linha de base, normalização e margem de erro. Então, todas essas funções são, assim, simples, né, de colocar e ajudam o analista a automatizar os cálculos, minimizando os erros. Então, aqui só um pouco mais de detalhe, né, mostrando aqui a equação que foi criada, né, para procurar automaticamente o pico, né, fazendo aqui as diferenças de absorbâncias, né, e aqui nós temos o critério de aprovação e reprovação, que é criado, né, para atender a conformidade à farmacopeia. Recursos mais avançados, como, por exemplo, análise em replicatas, cálculos de média, desvio padrão, critérios de aprovação e reprovação, podem ser automaticamente, né, colocados, né, para calcular esses resultados, né. Aqui mais abaixo você tem um relatório, né, completo que é gerado. Esse relatório ele pode ser personalizado, né? Você tem aqui a imagem da substância, da molécula, né? A logomarca da empresa ou do departamento que pode ser colocado, e ele vai te imprimir todos os resultados com data, hora, nome do operador, né? E os critérios de aprovação, reprovação, né? E a identificação aqui e os resultados das amostras. Aqui nós temos um exemplo de aplicação um pouco diferente, né, que é para medidas de amostras sólidas, né. Esse teste aqui, ele está na monografia 671 e 661.2 da farmacopeia americana, da USP, tá? E é um teste que o objetivo aqui é verificar a qualidade dos materiais plásticos usados na armazenagem dos comprimidos, tá? Então, como os frasquinhos são materiais que geralmente causam espalhamento da luz, né? E também devido à própria curvatura dos frasquinhos, né? Do material, então, por isso, é necessário que essas medidas sejam feitas com uma esfera de integração para ter aí uma melhor precisão das medidas. Então, aqui nesse experimento, né, foram utilizados aqui, né, foram medidos 4 frasquinhos, né, de comprimidos, né, um frasquinho aqui âmbar, translúcido, né, um frasquinho mais opaco grande, um frasquinho mais translúcido menor e um frasquinho menor opaco. Então, esses frasquinhos, eles são cortados, né, e os pedacinhos são colocados aqui na porta de transmitância da esfera de integração para fazer a medida por transmissão.
Então, essa medida é feita na faixa de comprimento de onda de 290 a 450 nanômetros, né? Você vai obter aqui os espectros de transmitância de todos os frasquinhos, né? E o critério de aprovação da farmacopeia é que a transmitância máxima não pode passar de 10%, né? Então, aqui a gente vê nitidamente aqui 2 frasquinhos, né, que foram reprovados, né, e que não atendem, né, esses requisitos da farmacopeia. A esfera de integração, ela também pode ser utilizada para medida de cor de um objeto, tá? Então, é bastante utilizada também para medida de cor. Então, as medidas de cor, elas são determinadas pelas coordenadas de cor, ou espaços de cor, sendo o mais utilizado, né, as coordenadas de cor, ou o espaço de cor da CILAB, né, que é a Comissão Internacional de Iluminação, tá? Através desses espaços de cor, você consegue determinar valores numéricos de uma determinada cor. E assim você consegue calcular a cor de uma amostra de modo muito preciso. Então, aqui a gente tem um exemplo de um espaço de cor LAB, né, o espaço tridimensional esférico, onde você tem as coordenadas aqui, né, XYZ, do menos A para o mais A, você tem as tonalidades de verde para vermelho, do mais B para o menos B, do amarelo para o azul, e aqui no eixo vertical, você tem do mais claro para o mais escuro. Então, a cor da sua amostra, ela pode ser identificada por valores numéricos de L a B dentro desse espaço tridimensional. Para isso, a gente faz o quê? A gente faz um espectro de transmitância ou de reflectância do material na faixa do visível, né? E cálculos são aplicados para determinar esses valores de L a B. Mas além dos espaços de cor, tem outros parâmetros também que vão afetar a nossa percepção de uma cor, como, por exemplo, o iluminante, né? Que é a luz do ambiente, por exemplo, a luz do dia, a nossa percepção de uma cor, ela altera conforme a luz, né, do ambiente. Se você está visualizando, né, a amostra, né, ou o material, a luz do dia, a luz sob uma luz branca ou lâmpadas fluorescentes, né? Então, por isso, a CIE, ela padroniza vários iluminantes, né, que a gente pode selecionar. E também o ângulo, né, de observação, né, o grau de observação do observador. Né, se você está visualizando esse material num ângulo de 2 graus, que é mais focado, ou num ângulo mais aberto de 10 graus. Então, tudo isso vai afetar a nossa percepção de cor, tá? Nossa percepção sobre uma cor. E, então, esses cálculos, né, todos esses cálculos, eles podem ser automatizados, né, utilizando um software para medidas de cor, que é o Vision Color Calc, da Thermo Scientific, né, que é um software específico para análise de cor. Então, para isso, a gente faz aqui o espectro de transmitância ou de absorbância do material, tá? E aí, nós temos aqui um botão cálculos, né? Clicando nesse botão, ele vai abrir aqui uma janela, né, onde vai mostrar todos os cálculos que a gente pode executar para calcular a cor desse material, né? Então, aqui veja que aparece vários cálculos, né, de acordo com as monografias da farmacopeia europeia. Então, é só eu selecionar aqui qual que é a cor da monografia que eu quero, que ele vai me dar o cálculo, né, automaticamente, né? Ou então eu posso selecionar os espaços de cor, né, os parâmetros de espaço de cor, né, como eu mencionei, da CILAB, né, para que ele calcule esses valores de LAB automaticamente. Ou então eu posso selecionar também cálculos de diferença de cor, né, onde ele vai comparar, né, os valores, né, numéricos da cor da minha amostra com um padrão estabelecido. Então, aqui vai da sua imaginação, né? Do que você quer medir, de qual material que você quer medir, né? Que você pode fazer aqui na esfera. Aqui nesse exemplo, a gente fez uma comparação aqui da cor, né? De 4 corantes, né? Para isso, a gente fez aqui um espectro de reflectância, né? Desses corantes, né? Desses 4 materiais, né? E aqui nessa tabela, a gente tem as diferenças, né?
os valores de LAB, né, para cada corante, né? E também tem aqui o valor da diferença de cor calculado para cada corante. Então, esses dados, né, de parâmetros de cor, né, e da diferença de cor, você pode usar como uma métrica, né, para garantir a qualidade, né, o controle de qualidade da sua amostra, né, ou do seu material, né, no processo de fabricação. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero que tenha ajudado, né? Que tenha sido, né, útil, né, a apresentação para vocês. Eu vou parar aqui a gravação, né? Que a gente vai disponibilizar depois no nosso